Pessoal, no dia de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre montar uma biblioteca. É um vídeo que eu gostaria de ter feito aí há muito tempo e não tinha feito ainda, então a gente vai falar um pouquinho sobre a necessidade da família educadora montar a sua própria biblioteca. Ter livros é algo essencial para a família que deseja educar os seus filhos em casa. Eu vejo que muitas vezes é uma das coisas que as famílias que dizem querer educar em casa mais negligenciam. Então a gente vai precisar conversar um pouco a respeito disso. Existe hoje uma abundância de livros. Então a gente tem muita gente vendendo livro, muita editora vendendo livro. E assim, o que a gente compra? Então o primeiro desafio que a família educadora tem é saber o que comprar. Muitas vezes esse é um grande desafio, se não o pior. Porque, dado a abundância de informação que a gente tem, a abundância de opções que temos de livros, o que comprar? Eu gostaria de dar uma sugestão para vocês com relação a isso, é que vocês comecem comprando livros que alguém que vocês gostam indicam. Então, por exemplo, imagina que você está seguindo Educalar, você entrou lá na nossa playlist de dicas de livros. Você vai lá e compra um livro que nós indicamos. Esse é um primeiro passo. Então você vai primeiro começar a montar a sua biblioteca, então você vai comprar esse livro que alguém indicou e você vai começar a lê-lo. Então assim que você começa a ler um livro, normalmente existe indicação, sugestão do próprio autor de outros livros. Pode ser uma nota de rodapé, pode ser na bibliografia, mas normalmente esses livros vão citar outros livros. A partir daí você tem um leque de opções. Você começa a comprar outros livros que aquele autor indicou. Isso é extremamente importante, porque você começa a entender de fato sobre um assunto de algo que você começa a estudar. Pode ser literatura, pode ser história, pode ser uma matéria mesmo que você quer aprofundar um conhecimento para dar uma aula, pode ser música, por exemplo. Eu acabei de baixar um material aqui sobre música que faz um comentário do livro da patrística lá do Santo Agostinho, quando o Santo Agostinho escreve sobre a música aqui. O material de uma universidade, e aqui basicamente é um artigo. Então eu estou aprofundando algo que eu sei que está comentando sobre um material de Santo Agostinho que eu estou estudando, que fala sobre música. Isso acontece com N livros. Imagina que você comprou um livro do reverendo Emerson Maia. Quem conhece sabe que ele é bem conhecido por causa das referências. Ele faz muita referência, ele tem muita nota de rodapé, e isso enriquece muito o material que a gente tem. Então essa é a primeira sugestão que eu gostaria de te dar. Segunda sugestão é que talvez você não tenha hoje a condição de comprar a quantidade de livros que você deseja, porque são caros. A gente, se for comprar tudo que a gente quer, a gente vai ter que ter bastante dinheiro. Então a gente precisa ir montando a nossa biblioteca aos poucos. Mas dado que existe uma escassez nesse momento financeiro, o que a gente pode fazer? Vá na biblioteca pública da sua cidade. Eles emprestam livros. Ou, se não tiver uma biblioteca muito rica e tiver uma universidade na cidade de vocês, vocês podem ir na biblioteca da universidade, que normalmente a biblioteca também empresta livros para a comunidade. Então você vai lá, pega o livro emprestado, estuda aquele livro, faça suas anotações, e aí você também vai enriquecendo não só a questão do seu conhecimento, mas a sua lista, porque você pode inclusive ler livros na biblioteca da universidade ou na biblioteca pública e colocar na sua listinha. Assim que for possível, você vai fazer o quê? Vai comprar esse livro. O que é importante a gente entender é que a família educadora precisa ter uma abundância de recursos para que quando ela estiver montando uma aula ou quando ela estiver se preparando para algo, ela tenha livros para se preparar. Um dos grandes objetivos de uma família educadora é ter uma biblioteca abundante, é ter livros. Quanto mais livros nós temos, mais opções nós temos para enriquecer as aulas, para adquirir mais conhecimento. É inegável e é assim, inegociável que uma família que decide educar em casa tenha sua biblioteca. Imagina que eu queira começar a educar o meu filho em casa hoje, e eu não quero ler, e eu não quero montar uma biblioteca. O que você vai fazer então? Você via, me perguntava e falou assim: abandona, esquece, não faça educação domiciliar. Você precisa ter como objetivo adquirir bons livros para que você tenha uma biblioteca que valha a pena. Que quando você precisar de recursos, eu preciso ter conhecimento sobre música,
eu preciso ter conhecimento sobre história, eu tenha livros disponíveis. Imagina se a todo momento que eu precise de algo, hoje eu estou precisando me aprofundar em metafísica, eu estou estudando filosofia, e eu não tenho o recurso, eu não tenho o livro. Se toda vez que eu precisar disso, eu precisar comprar um livro, muitas vezes aquela intenção de estudar aquele assunto naquele momento passa, a gente esquece, porque a gente não tem o hábito de estudar. Então a gente vai montando a nossa biblioteca devagarinho, e aí a gente vai começando a ler esses livros, vai vendo a opinião de outras pessoas, vai entrando em clubes de livro, e a gente vai enriquecendo nosso conhecimento e vai trabalhando aquele conteúdo que está na biblioteca. Tem muita gente, inclusive, que pensa, só vou comprar o livro quando eu precisar, só vou comprar o livro que eu ler, eu só vou ter na minha estante os livros que eu já tiver lido. Se eu não li ainda, não vou nem... Para que eu vou comprar? Eu já tenho 10 livros aqui, para que eu vou comprar mais livros? Porque é importante você ter a biblioteca montada. E a biblioteca montada é até uma coisa que assim, é utopia, né? Ela nunca vai ficar montada. Você vai sempre comprar mais livros. E assim, não estou indicando que você compre livros só por comprar. A ideia é que você compre os livros e leia os livros. Essa é a sugestão. Agora, não adianta eu só pensar que comprarei os livros só quando eu precisar. Olha, estou precisando de livro agora e aí eu vou comprar. Não, a gente precisa ter o hábito de comprar livros. A gente precisa ter o hábito de sempre estar mexendo na biblioteca. Sempre estar construindo, separando, organizando, lendo, relendo. Quantos livros eu já reli? Tem livros que eu li 20 vezes. E parece que não entra, assim, eu leio, releio, leio, releio, marco, monto o material e sempre quando, vou ler de novo, mais algo aparece ali para mim. Então, é extremamente importante eu entender isso. Eu começo comprando livros que alguém indica, alguém que eu confio. Eu pego esses livros, eu começo a lê-lo, então eu leio esses livros, eu vou comprando inclusive as indicações das notas de rodapé, e aí isso vai virando uma bola de neve. Eu vou construindo a biblioteca. Eu preciso ter essa intencionalidade para que a biblioteca de fato comece a crescer, se desenvolver e eu tenha ali a disponibilidade dos livros quando eu precisar. Então, pessoal, eu gostaria de indicar que vocês tenham essa mentalidade de construir a sua própria biblioteca. Começando a ter a estante, começando a comprar um, depois outro, sobrou um dinheirinho, vai lá e compra outro. Emerson, eu estou com um pouco de dificuldade de recurso para comprar. Vai empreender, vai criar alguma coisa, vai vender outra coisa e vai devagarinho construindo essa biblioteca. Eu compro livros desde que eu era solteiro, faz muito tempo. Tem livros que eu tenho há muitos anos. E é muito gratificante saber que quando eu preciso de algo, eu tenho o livro ali. Porque se você quiser comprar tudo que você deseja de uma vez só, muitas vezes é inviável, é impossível, porque é uma quantidade muito grande de dinheiro. Mas se a gente tem a organização e o planejamento de ir comprando coisas conforme, por exemplo, eu vou me desenvolvendo, alguém indicou e eu tenho o recurso ali, as coisas acontecem, fica muito mais fácil. A gente precisa ter essa mentalidade. Muito importante. Outra sugestão é que você possa comprar, já tendo essa mentalidade, livros quando tem desconto. É comum a Amazon, por exemplo, fazer grandes descontos de livro. E aí você pode ir lá comprar Black Friday, por exemplo. São situações que facilitam aquele momento de aquisição que nós temos para comprar livros. Agora, a grande chave é ter a intencionalidade de construir uma biblioteca, ter a intencionalidade de comprar bons livros. Isso faz bastante diferença, tá bom? Eu quero sugerir isso para você. Eu acho que é extremamente importante você ter essa mentalidade. A Educalar, inclusive, tem um selo chamado EducaBooks e nós vendemos alguns livros. A gente também tem uma página que eu vou deixar aqui no primeiro link de descrição, que é uma página já direto na Amazon, onde nós indicamos alguns livros. E eu cito a Amazon porque a Amazon é confiável. Nós podemos comprar, se a gente não gostar, a gente pode devolver, a gente pode reclamar. E assim, existe uma certeza que receberemos os livros que nós compramos na Amazon. Mas existem N outros sites que a gente pode fazer isso. Por exemplo, Mercado Livre. Ainda não existe uma tendência de comprarmos tantos livros no Mercado Livre, mas eu sei que eles vendem também. Outro site, Shopee, que também vende livros. Existem também sebos que você pode percorrer na sua cidade, que também vendem livros.
Tem sebos online que também vendem os livros. Então, o que é importante? A gente ter a lista que a gente deseja e sempre que tiver oportunidade eu vou lá e o que eu faço? Compro. Eu adquiro esses livros e eu começo a organizar esses livros dentro da minha estante, dentro da minha casa. Isso é importante também porque vai motivar meus filhos a ver os pais comprando livros, lendo esses livros e conversando sobre esses livros. Então isso vira uma cadeia de desenvolvimento, uma cadeia educacional que vai nos motivar e vai motivar nossos filhos, tá bom? Então eu gostaria de sugerir, dar essa dica e espero que você intencionalmente comece a fazer esse trabalho no seu lar, tá bom? Fiquem com Deus.